morreram na fé, aí são os patriarcas. E aí vai até o versículo 16, que é um comentário que ele faz à lista de personagens que ele já enunciou. Ele enunciou uma lista de personagens e agora então ele faz um comentário antes de continuar com a lista. Ok? Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, eu tenho dito que esse texto nós dividimos em 3 partes. Primeiro, no versículo 13 aqui. Há promessas que se cumprirão além desta vida. Ok? A base dessa afirmação, são 3 afirmações ligadas aqui às promessas de Deus. Há promessas que se cumprirão além desta vida, aí no versículo 13. A segunda afirmação aí referente à fé, a pátria presente é provisória, e nós aprendemos isso nos versículos 14 e 15, aqui o 14 e o 15, a pátria presente é provisória, é a segunda verdade que nós aprendemos desse texto. O que temos aqui, eu estava falando mal do Brasil agora, né? Estava falando mal do Brasil, do governo e tudo que está acontecendo aí. Sempre foi assim, né? Na verdade, nem melhorou nem piorou, né? Está tudo assim. Mas nós aprendemos aqui nesses versículos 14 e 15 que a pátria presente, esta pátria é provisória. Ela vai passar. E por último, 16, existe uma cidade perene que Deus preparou. Essa é a terceira compreensão da fé. São 3 compreensões da fé. O homem de fé, ele tem esses 3 entendimentos. 3 entendimentos que só o homem de fé possui. O primeiro é o que estamos estudando. Há promessas que se cumprirão além desta vida. Essa é a primeira compreensão do homem que tem fé. Há promessas que vão se cumprir além desta vida. Então nós começamos a ver aí o versículo 13. Fala, todos estes morreram na fé. E já aprendemos o que é isso, né? O que é morrer na fé mesmo? Morrer na fé é morrer estando de acordo com a fé. É a expressãozinha que aparece aqui. Katapistin. Então, eles morreram estando de acordo com a fé. Por que isso é importante em Hebreus? Porque o maior perigo que o autor de Hebreus realça é o quê? A apostasia, que é o abandono da fé. Então ele quer engendrar nos seus leitores o desafio de manterem a fé até o dia da sua morte. Morrer crendo. Morrer na fé. Morrer dentro da esfera da fé. Morrer mergulhado na fé. Essa é a ideia presente aqui e deve ser nosso ideal, né? Senhor, ajuda-nos, porque quem nos guarda de tropeços? É o Senhor. Quem é o autor o quê? Consumador da fé. Quem é? Jesus. Então, nós temos que dizer, Senhor, tem misericórdia de nós, para que a nossa fé seja a fé genuína, aquela fé da parábola do semeador, que não morre, que não seca, que não murcha, mas que perdura até o dia da nossa morte. É esse o ideal que o autor de Hebreus tem em mente aqui. Por isso ele fala, todos estes morreram na fé. Ele quer engendrar nos seus leitores esse ideal, morrer na fé. Senhor, mantém-me firme, me guarda de tropeço, fortalece a minha fé, me ajuda para que eu persevere até o fim, porque essa perseverança só vem do Senhor. Só o Senhor pode fazer com que isso aconteça. Ok? Ok, na sequência aí,
o texto fala, sem ter obtido as promessas. O que significa isso? Eles obtiveram as promessas. O que foi que eles não obtiveram? A concretização das promessas. E aí nós vimos que isso fica claro no versículo 39. Eles obtiveram promessas, mas não obtiveram o quê? A concretização, a realização das promessas, que é o que diz o versículo 39. Coloca lá, Ronaldo, 39. Olha o 39 aí o que fala. Olha aí, ó. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização. Então, eles receberam a promessa? Receberam. Mas o autor de Hebreus, no versículo 13, se refere à concretização. Ok? A concretização da promessa não aconteceu. Por exemplo, nós vimos Gênesis 13, 14 a 17. Lembra dessa promessa? De Gênesis 13, 14 a 17? Veja lá. Aqui as promessas feitas aos patriarcas. Veja lá, Gênesis 14. Olha lá, Ronaldo. Gênesis 14, de 13 a 17. Aí é uma promessa feita aos patriarcas. A todos eles, todos os patriarcas. Receberam uma promessa que não se cumpriu. Não se cumpriu. Pode falar o que for, mas não se cumpriu. Olha lá. Gênesis 13, 14 a 17. Esse é o 14. 13, isso. 14 agora. Versículo 14. Olha o que diz aí. Disse o Senhor a Abrão. Abrão é o patriarca mor, né? Depois que Ló se separou dele. Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei. Abrão morreu e Abrão foi o dono daquela terra? Não. Cumpriu a promessa? Não. Eles morreram, eles tinham a promessa, mas eles morreram sem ver a concretização da promessa. Eu te darei a ti a tua descendência para sempre. Ele prossegue, farei a tua descendência como pó da terra, mas isso aconteceu, né? Essa parte aconteceu. Ó. Farei a tua descendência como pó da terra, isso aconteceu. E aí ele prossegue aí nas suas promessas aí, falando que uma das promessas era que por meio da descendência de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Isso se cumpriu no Evangelho. Gálatas, o apóstolo Paulo fala em Gálatas que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo a Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Isso era uma referência ao Evangelho. Isso se cumpriu, não tem dúvida. A descendência numerosa, como o pó da terra, também se cumpriu. Mas, isso aqui, essa terra eu te darei, isso, Abraão morreu sem ter a terra. Não se cumpriu. Vai se cumprir? Vai. Jesus falou que no reino, os incrédulos verão assentado à mesa do reino de Deus, Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas. Então vai se cumprir ainda. Ok. Agora vem a parte que nós não estudamos ainda. Vendo-as, porém, olha aqui, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe. Agora temos que aprender o que é isso. O que é ver a concretização das promessas de longe? O que significa isso? Ver pela fé. Eles viram a concretização das promessas de longe. Isso aí pode ser, nós não sabemos, tá? Mas pode ser que o autor de Hebreus, considerando que ele escreve para judeus, que conhecem muito bem a história do Antigo Testamento, pode ser que ele tenha em mente, ele queira fazer uma ideia ecoar na cabeça dos seus leitores. Então,
existem recursos que os escritores usam para despertar alguma ideia na cabeça dos leitores, muitas vezes. Mas para isso, esse escritor tem que conhecer como funciona a cabeça dos seus leitores e o que tem na cabeça deles. Então, pode ser que o autor de Hebreus, ele esteja querendo despertar na cabeça dos seus leitores um episódio do Antigo Testamento que está descrito em Deuteronômio 3:27. Pode ser, não sabemos, mas pode ser. Dá uma olhadinha em Deuteronômio 3:27. Veja o que acontece lá. Olha o que acontece em Deuteronômio 3:27. Veja aí. Vendo-as, porém, de longe. Eles viram as promessas de longe. Olha aqui. Deuteronômio 3:27. Deus falando com Moisés. Olha o que ele fala aqui. Sobe ao cimo de Pisga. Levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. O que foi que Moisés viu de longe e não desfrutou do que ele viu? Ele viu a promessa. Ele viu a promessa na frente dele. De longe. Mas ele desfrutou? Não é triste isso aí? Acho que essa aqui é a parte mais triste do Antigo Testamento, essa aí. Acho que a pior, nossa, é muito, meu Senhor. Mas Deus não é amor? Ele não pode fazer isso, pode? Pode? Mas ele não é amor bonzinho? Ele é justo, tudo que ele faz é certo. Isso aqui, na minha cabeça, no meu modo de pensar como ser humano, é severo demais, não é? Você já pensou fazer isso com seu filho? Você ele vai na sorveteria e fala assim, ó, olha bem. Olha tudo. Vamos lá. Olha aqui. Olha esse aqui, ó que gostoso esse. Esse aqui tem Nutella. Ó. Agora te mostrar, você gosta de morango, né? Vem ver, vem aqui. Olha esse aqui. Olha bem. Olha todos. Porque você não vai provar nenhum. O que vocês acham de um pai assim? Tudo bem? Posso ser um pai assim? Eu não, né? Eu não posso ser um pai. Eu olho para isso, é algo horrível isso. Mas Deus fez isso com Moisés. Olha a terra toda, olha, norte, sul, tá vendo? Olha que bonito. Olha bem, você não vai pisar nela. Nem pisar nela você. Eu estou sendo bonzinho deixar você ver. Você não vai pisar nela. Vai ver de longe tudo. Você não vai pisar nela. Tudo bem, mas você pode falar assim para o seu filho, ó, seus netos vão comer sorvete. Aí ele fica contente, aí seu filho vai ficar bem contente. Fala, legal. Não, mas é que a promessa era feita a ele. Né? Isso era uma promessa feita aos patriarcas. Mas eu acho que um pai morrer e saber que ele está deixando melhor para o filho dele. É claro. Eu não estou criticando Deus, né? Eu estou mostrando, é claro, né? Eu estou mostrando que Deus age de formas que nós, na nossa visão limitada, não entendemos. Não significa que ele não amava Moisés, mas ele sabia o que fazia. Nós temos que fazer o que diante de Senhor? Eu não entendo, mas eu sei que o Senhor é amoroso, bondoso e justo em todos os seus atos, inclusive nesse aqui. Eu não entendo isso, mas eu sei que Deus é bom, amoroso e justo em todos os seus atos. Isso é viver pela fé também. Eu creio que Ele é bom, mesmo sem entender. Isso é a fé verdadeira. Quando eu não entendo, ainda assim eu creio. Eu olho para isso e falo assim, o Senhor é bom, o Senhor é justo e amoroso. Mas como? Ele é, porque Ele diz que é. Então eu creio nisso. Mas que deixa a gente invocado, deixa, não deixa? Já pensou? Agora, é interessante, né? Pode ser que o autor de Hebreus esteja querendo fazer um eco, é a expressão técnica que é usada, né? Fazer um eco, causar um eco
na cabeça dos leitores, que eram judeus, para que se lembrassem de alguém que viu algo prometido de longe. E a única pessoa que viu algo prometido de longe foi Moisés. Pode ser que ele tenha dizendo, olha, Moisés viu algo de longe, mas todos eles viram. Todos eles viram. Pergunta, Moisés vai pisar na terra um dia ou não? Pisou já, né? Ele pisou na transfiguração, né? Na transfiguração ele apareceu no meio da terra prometida. Ele não pisou com o pé porque não estava ressuscitado ainda. Era a alma dele, né? Mas ele vai pisar fisicamente? Vai. Jesus falou, olha, quando eu voltar no meu reino, vocês verão sentados comigo à mesa, Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas. Moisés vai pisar ainda, com o pé mesmo. Ele já foi lá na transfiguração, mas era a alma dele. Moisés e Elias. Mas fisicamente ele nunca pisou, não pisou ainda. Vai pisar um dia. Então notem, pode ser que esse texto esteja na mente do escritor. Não temos certeza. Mas quando ele fala, eles viram de longe, pode ser que o objetivo, quando o autor fala isso, pode ser que o objetivo seja despertar essa memória aqui. Que é algo que é muito forte, né? Olha, Moisés viu a terra, sabia que aquela era a promessa, inclusive, para ele. Era descendente de Abraão. Mas ele não desfrutou dela. Não desfrutou. Bom, o fato é que Abraão, Isaque e Jacó, mesmo sem terem desfrutado da concretização da promessa ainda, eles a saudaram de longe. Eles viram de longe, é isso que diz? Olha lá. Vendo-as, porém, depois vem a saudação. Vendo-as, porém, de longe. Talvez tenha um texto que Jesus fala, que pode ser que tenha a ver com isso, que é João 8,56. Vamos ver lá, João 8,56. Pode ser, nós não sabemos, tá? Não sabemos. Pode ser que esse texto tenha a ver com isso. O pastor não sabe? Não sei. Quem sabe? Deus sabe. E aluno do primeiro ano de teologia também sabe. Né? Mas eu não sei. Então veja aí, João 8,56. Olha só o que fala esse texto aqui. Interessante esse texto aqui. Olha aqui. É Jesus falando. Jesus falando com seus oponentes. Olha o que ele diz. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu-o e regozijou-se. O que significa isso? Que foi que Abraão viu. Ele viu o meu dia. O que é isso? Aqui, a tradução certa aqui, ó. Abraão, vosso pai, alegrou-se a fim de ver o meu dia. É a expressão literal. Só que no português fica estranho, né? Ele alegrou-se a fim de ver o meu dia. Não faz muito sentido. Talvez seja melhor assim. Abraão alegrou-se em face do objetivo. Aí o a fim de, né? Abraão alegrou-se em face do objetivo de ver o meu dia. E acabou vendo o meu dia. E quando ele viu o meu dia, ele se alegrou. Agora a pergunta é o seguinte: o que foi que Abraão viu e deixou ele contente? Quem sabe o que ele viu? Ele viu a ressurreição? O dia que ele fala, o que é esse dia? Assim, há quem diga que o dia que ele viu é o ministério de Cristo. O dia do Messias encarnado. Aí a palavra dia teria o sentido de um período. Esse é o dia messiânico. Ele viu o ministério do Messias e se alegrou. Pode ser. Agora, o mais provável, tem mais a ver com o que o irmão lá mencionou, o mais provável é que ele tenha em mente algo mais futuro. Por quê? Porque na cultura judaica da época, os rabinos da época,
diziam, olha o que eles falavam, pode ser que Jesus pegou uma carona nisso para ensinar, pode ser. Eles diziam o seguinte, olha, Abraão, lá em Gênesis 15, quando Deus fez a promessa para ele de uma grande descendência, e que a sua descendência sofreria no Egito, mas seria liberta e tudo mais, os rabinos diziam que Abraão viu o dia final em que a sua descendência seria feliz. Ou seja, ele viu o dia escatológico, o dia em que o reino se estabeleceria. E ele vibrou com isso. Ele viu o destino feliz da sua posteridade lá na frente, o dia que nós ainda não vimos, né, que ainda há de vir, o dia escatológico, o dia futuro, o dia do reino de Deus estabelecido na terra. E é interessante notar que o apóstolo Paulo chama, em algumas passagens, ele chama o dia que o Senhor voltar para estabelecer o seu dia, para estabelecer o seu reino, de dia de Cristo. O apóstolo Paulo chama o reino de Cristo, quando ele voltar, de dia de Cristo. Então, pode ser, juntando tudo isso, juntando a linguagem do apóstolo Paulo e juntando a mentalidade da época, pode ser que o dia que Abraão viu, que Jesus falou aqui, é o dia do reino, lá na frente, com o Senhor reinando sobre o povo de Israel e sobre todas as nações. Ele viu isso e se regozijou. E como ele viu isso? Como ele viu isso? Pela fé. Ele viu. Assim, eu sei que um dia as nações da terra serão abençoadas por meio de um descendente meu. Eu sei disso e se alegrou com isso. Pode ser isso. Certeza que é isso? Não é certeza. O que pode ser então? Não sei. Quem sabe? Deus. Você não sabe? Eu não sei. Com certeza não. Eu acho interessante essa teoria, essa hipótese é interessante. Por causa dos costumes da época, que diziam que Abraão viu a felicidade do seu povo lá no futuro, e por causa da expressão dia de Cristo, que Paulo usa para se referir à volta dele. Então, juntando isso, me parece que o que ele viu foi o reino futuro quando Jesus voltar. Ele viu o reino futuro, Jesus reinando, voltando e reinando, e aí ele se alegrou com isso. Isso é uma possibilidade, mas não é certeza absoluta. Ok? Entenderam isso? Qual seria então o meu dia? Falou assim, Abraão viu o meu dia. Qual seria esse dia? O dia em que o Senhor ressurreto voltar a este mundo e reinar. Esse é o meu dia. Abraão viu esse dia e vibrou com isso. E como ele viu? Não tinha acontecido ainda? O irmão mencionou lá atrás. Pela fé ele viu isso. Ou seja, olha só que interessante. Pela fé, você já vê o que não dá para ver. Mas isso é o que o autor de Hebreus fala. No primeiro versículo, não é, Ronaldo? Olha lá o versículo 1. Olha o versículo 1. Olha lá, Ronaldo. Olha aí. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não vem. Então o que aconteceu? Abraão viu o dia de Cristo pela fé. Sem ver, ele viu. E ele se alegrou. Ou seja, a fé produz uma alegria, uma exultação que a incredulidade não produz. Porque eu vejo coisas maravilhosas que eu não consigo ver agora, mas pela fé eu consigo ver. Eu olho a sorveteria e falo, não tem sorveteria, mas eu sei que terá lá na frente. E eu já vibro já com gosto de sorvete. Eu já vibro com gosto de sorvete. Porque eu sei que lá na frente tem uma sorveteria escatológica me esperando. É interessante notar isso aí. Eles viram de longe a promessa, crendo nelas. A fé é isso, é a certeza de coisas que você não vê. E ele chegou a se alegrar, né? Ele chegou a se alegrar com isso.
Veja também, olha Mateus 13, 17. Mateus 13, 17. Olha só quem mais tinha essa expectativa. Mateus 13, 17. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Agora, esses profetas e justos vão ver um dia? Vão. Onde eles vão ver? Eles aguardavam ver o Messias, ouvir o ensino da boca do Messias, conhecer a glória do Messias. Eles anelavam por isso, mas morreram sem ver. Mas um dia verão. Tem um texto interessante sobre isso, que é Daniel 12, 13, que os irmãos já leram numa outra ocasião aí. Daniel 12, 13. O que fala Daniel 12, 13? Fala do dia em que essas pessoas finalmente verão, de fato, aquilo que viram com os olhos da fé. Olha só, Daniel 12, 13. A última palavrinha de Daniel. Deus falando com Daniel. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. O que é o fim? O que é seguir o caminho até o fim? Morrer, né? Segue o teu caminho até a morte, pois descansarás. Quer descansar? Morrer, né? E ao fim dos dias, olha aqui, ó. O que é o fim dos dias? É o dia escatológico, é o fim dos tempos, é quando tudo acabar. Te levantarás. O que é isso aqui? Ressurreição. Te levantarás para receber a tua herança. Então você vai ver fisicamente, literalmente, aquilo que você vê agora com os olhos da fé. Isso vai acontecer com quem aqui? Com Daniel. Vai acontecer com a gente? Vai? Vai? Ou não? Quem tem fé já vê. Já vê. Mas não vê fisicamente. Quem tem fé já vê e já se alegra. É isso que é legal. Já vê e já se alegra. E um dia vai ver fisicamente, diretamente, concretamente. Todo mundo aqui tem fé em Jesus? Então todos aqui já podem ver isso desde já. É curioso porque nós não temos muitas informações, né, de como é. Nós lemos na Bíblia algumas coisas e conseguimos imaginar um pouco, né? Mas aguardamos que essas coisas um dia, já as vemos à distância, mas aguardamos um dia vê-las diretamente. Eu imagino, quando eu leio o livro do Apocalipse, essas descrições todas sobre o novo céu e nova terra, né? Eu imagino algo realmente glorioso, maravilhoso. Eu imagino, minha imaginação, né? Eu imagino estar andando ali por esses lugares da nova criação, do novo céu e da nova terra, do reino, e encontrando as pessoas que eu conheci aqui, os salvos que eu conheci aqui. Eu imagino assim, encontrando essas pessoas. E elas estão lá conversando e rindo, e eu chego e você é fulano, né? Eu imagino essas coisas. A Bíblia fala que na Nova Jerusalém Celestial tem uma praça. Tem uma praça. E eu me imagino andando nessa praça. Eu vou ser morador de rua em Jerusalém. Vou morar na praça. Porque acho que é ali que os encontros vão acontecer. Andar ali, vou morar na praça, vou ser um andarilho ali. E revendo essas pessoas todas. E matando a saudade, né? É assim que eu imagino. Eu não imagino
as pessoas falam muito sobre moradas gloriosas, né? Eu não curto muito isso aí, não. Assim, eu sei que é um lugar maravilhoso, glorioso, né? Rico, cheio de brilho e de glória, mas assim, quando fala, você vai ter uma casa no céu. Casa, não curto muito, sou mais da praça mesmo. Eu sou mais, acho que é meio espírito de Zona Leste, coisa meio assim. Então eu fico mais ligado, mais na praça. Realmente, e eu espero isso literalmente. Não é uma coisa boba. Eu sei que tem uma praça. Eu sei porque João viu. João no Apocalipse viu. Falou, tem uma praça. Então vocês já sabem já. Quando vocês morrerem, eu vou morrer primeiro, vai na praça que eu estou lá. Sou eu. É a praça da alegria verdadeira. Eu vou estar lá. Então já sabem onde me encontrar. Sim. Ainda lembraremos da Claro. Claro. Claro, com toda certeza. Como é que nós vamos agradecer a Deus pela salvação se nós não nos lembrarmos de nada? Chegaremos lá, vamos louvar a Deus, por quê? Pela salvação. Que salvação? Do pecado. Como assim? Que pecado? Você é um pecador, você foi salvo. Eu não lembro de nada. Estou com amnésia. Não sei que coçou, Dom Covô, Dom Covim, Oncotô. Não faz sentido, né? Então, é como Agostinho dizia, nós não seremos mais ignorantes do que somos agora. Nós seremos mais conhecedores do que somos agora. Na verdade, em Apocalipse, as pessoas que estão no céu, elas se lembram do que aconteceu com elas. Embaixo do altar, elas dizem, Senhor, até quando não vingarás o nosso sangue derramado sobre a terra? Até quando não vingarás isso? Eles se lembram. Eles sabem quem eles são, sabem que foram martirizados, sabem que padeceram ali, eles sabem disso tudo. Eles têm plena consciência de quem são e do que aconteceu. Então, isso não há nenhum fundamento para que nós tenhamos a ideia de que ao chegarmos no céu, ou mesmo no futuro, na ressurreição, nós tenhamos uma amnésia, não lembramos de mais nada. Pelo contrário, vamos lembrar de tudo e vamos glorificar a Deus por tudo que Ele fez. Fala que não haverá tristeza. E não haverá tristeza. Exatamente. Teremos lembranças, mas não tristeza. É aí que dá um nó na nossa cabeça, né? Que a gente associa lembrança triste com tristeza. Mas não. Nós teremos a lembrança, a consciência, mas não teremos a tristeza. Sentir falta de alguém que a gente... Não. Saberemos tudo, mas não nos entristeceremos. Por quê? Porque não haverá espaço no nosso coração para isso. Deus vai mudar o nosso modo de funcionar. Nós saberemos tudo, mas não ficaremos tristes. Isso é uma outra realidade, né? É algo fora dessa realidade aqui. Aqui neste mundo, se eu sei de algo triste, o que acontece comigo? Eu fico triste. Aqui é o domínio da tristeza, né? Se eu estou alegre, chega uma notícia ruim, eu fico triste na hora. Lá não é assim. Lá nós temos conhecimento de tudo, mas um conhecimento que dentro de um coração que é incapaz de se entristecer. Jesus fala, olha, a alegria de vocês será tanta que nada poderá tirar. Naquele dia, a alegria de vocês nada poderá tirar. É promessa de Jesus. É maravilhoso isso. Isso é maravilhoso demais. Não é uma alegria com base na ignorância. Porque a alegria com base na ignorância eu posso ter aqui. Não posso? Alguém esconde de mim uma notícia ruim. E eu me mantenho alegre porque eu não sei. Estão escondendo de mim uma notícia ruim. É uma alegria com base na ignorância. Que alegria é essa? Lá não. Nós conheceremos e a nossa alegria não vai ser baseada na ignorância. Vai ser baseada num coração novo que o Senhor nos vai dar. Isso é maravilhoso demais para nós. Aguardamos esse dia chegar. São tantas coisas, né, que temos pela frente a nos aguardar. O que nós sabemos? Que nós podemos desde já, ver essas coisas pela fé e nos alegrar por causa delas. Muito bem. Agora note, vendo-as porém de longe e
Que diz lá? Saudando. Como assim saudando? O que significa saudar? O que é saudar? Saudar. O que é saudar? Cumprimentar, né? Agora, você vai saudar essas coisas? Como é que você vai saudar? Não tem sentido para nós, né? Oi Nova Jerusalém. Como é que é isso? É que é assim. Em que época foi escrito esse livro? Hebreus. Que século foi escrito? Século I, né? Ano 68. Já estudamos isso faz tempo, né? Ano 68. Nessa época, existia um judeu filósofo chamado Filo de Alexandria. E ele escreveu uma frase interessante, que dá para a gente entender o que significa isso. Ele falava o seguinte, que os escravos que ele conhecia, vários escravos que ele conheceu, tinham vontade de voltar para a sua terra e saudar a sua terra. O que significava então saudar a sua terra? O que significava isso? Estar nela. Dizia o seguinte, olha, os escravos que eu conheço, muitos deles anelam saudar a sua terra. O que era saudar a terra? Estar nela, voltar para ela. Então o que está dizendo aqui é o seguinte, olha, eles viam as promessas de longe e na cabeça deles era como se eles já estivessem lá. Na linguagem de Filo de Alexandria, saudar a terra era estar na terra. Então, esses homens, olha só que gente estranha essa gente da fé. Eles já viam a coisa e agiam como se já estivessem lá. Agora, isso não é ser cristão? Fala para mim. Eu tenho que viver como? Como alguém que mora aqui ou como alguém que mora lá? Eu tenho que viver como alguém que mora lá. Agora explica para mim, como que é alguém que mora lá? Como que é? Como que é essa pessoa? Como que é uma pessoa que mora lá? Quando nós estivermos morando lá, como nós seremos? Santificados. Então como vivemos hoje? Eu tenho que me santificar. O que nós faremos lá? O que nós faremos lá? Adoraremos. O que nós devemos fazer então agora aqui? Adore também. Ou seja, viva aqui como se você já estivesse onde? Lá. Mas não dá. Faça o máximo que puder. Isso se chama, sabe qual é o nome disso? Viver escatologicamente. Olha que bonito. O que é escatologia? A doutrina das últimas coisas. Então, viver escatologicamente é viver aqui como se já estivesse lá. Lá eu vou falar palavrão? Então não fala aqui. Lá eu vou brigar com a esposa? Então não brigue aqui. Lá eu vou ter pensamento sujo? Então não tenha aqui. Lá eu vou enganar alguém? Então não engane aqui. Lá eu vou ter comunhão com os irmãos? Então tenha aqui. O que é isso? É viver escatologicamente. Eu sou o homem do presente? Não. Eu sou o homem do futuro. Não sou o exterminador do futuro. Eu sou o homem do futuro. Eu sou o homem do futuro. Porque eu vivo aqui como se eu estivesse lá. Isso não é maravilhoso? Maravilhoso. Isso é viver pela fé. Eu já estou saudando a minha terra. Eu já estou nela. Já estou na Nova Jerusalém. Pela fé. Já vejo e já ando nela. Com as vestes que eu vou usar lá. Com a forma de pensar que eu terei lá. Com a linguagem que eu terei lá. Com os relacionamentos que eu terei lá. Com o comportamento que eu terei lá. Eu vivo aqui como se estivesse lá. Isso é o homem de fé. Bom, não é? É assim que é. Vida cristã é isso. Vida cristã é viver como se já estivesse lá. Isso é novidade para vocês? Não. Olha o que Paulo fala em Romanos 6. Vivam como ressurretos dentre os mortos. O que é isso? Olha o que Paulo falou em Romanos 6. Vocês têm que viver como ressurretos dentre os mortos. O que é isso? Viver escatologicamente.
É isso. Muito jóia isso. Esse saudando aqui, ó. Esse saudando é estar lá. Isso é o saudando. E olha só, para terminar aqui, que já são quase 9 horas. Olha como termina o versículo. E confessando. O que é confessar? Hã? Oi? Assumir. Admitir, né? Confessar é admitir, não é? Afirmar algo. Geralmente confessar é uma coisa que não é muito legal. Você confessa porque não... Né? Fala, você é corintiano? Você fala... É nós. Você fala, é nóis. Aí você ri, o pessoal vê que não tem dente. Fala, ele é corintiano. Então note. Né? Confessar é admitir. Geralmente está ligado a algo ruim. O que é algo ruim aqui que eu confesso? O que eu confesso aqui? O que eles confessavam? Algo ruim que eles confessavam. Não era muito gostoso. Que eles eram o quê? Não, olha o texto. Eles eram estrangeiro e peregrino. Isso é algo legal ou algo da perspectiva humana ruim? Ser estrangeiro e peregrino é algo sem status. Naquela época, especialmente, hoje também, mas naquela época, um peregrino, um estrangeiro, era alguém sem status nenhum. Sem cidadania. O estrangeiro e o peregrino, ele não podia, por exemplo, exercer algum cargo de importância numa cidade. Era estrangeiro. Como é que os cidadãos viam o estrangeiro? Desprezo. Desprezavam. Mas eles falavam o quê? O que eles diziam? Olha, ser estrangeiro e peregrino é algo desprezível, mas eu faço o quê? Eu admito que eu sou. Eu admito que eu sou. Ser estrangeiro, ser peregrino, é algo que não me dá status nenhum e nem aceitação no país onde eu estou. Mas eu faço o quê? Eu admito. Eu sou estrangeiro e peregrino. Podem me desprezar. Eu admito, eu reconheço, eu confesso, eu sou estrangeiro. Sou estrangeiro, eu sou peregrino. Mesmo sabendo que essa condição gera desprezo contra mim, mas eu reconheço, eu sou. Quem já saiu do Brasil aqui? E foi para outro país? Vocês tiveram essa experiência? Ou não? Todos foram bem tratados lá fora? Já foi desprezado lá fora? Já foi? Glaucia, já? Já foi, Luiz? Não? Gente, é horrível. Eu já fui desprezado. Já tive experiências boas, com pessoas que me trataram muito bem, mas já tive experiências horríveis. Eu lembro que uma vez, eu estava nos Estados Unidos, e as minhas filhas estavam assistindo estudo bíblico, na igreja, minhas filhas assistindo estudo bíblico, numa sala. Chegou um americano e perguntou para mim se faltava muito tempo para terminar o estudo. Eu respondi que não sabia. Quando ele viu meu sotaque, ele virou as costas e foi embora. Eu continuei falando, ele virou assim. Ele viu que eu era estrangeiro. Viu que eu era latino. Ele virou as costas e foi embora. Desprezo. Humilhação. Então, depois disso, quando alguém me perguntava alguma coisa, eu fazia assim, né? Sou mudo. Mas se eu fizesse isso, eu não estaria o quê? Confessando. Agora, aqui, eles diziam o seguinte, olha, eu sou estrangeiro. Sou eu. Sou eu. Você é estrangeiro? E então você é... Sou eu. Mas, se você é estrangeiro, você não tem certos direitos aqui. Tudo bem, mas eu sou estrangeiro. É isso. Eu sei que isso gera desprezo, gera humilhação, gera rejeição, mas eu sou estrangeiro. É isso. Eu não vou ser bem tratado, mas eu reconheço, eu admito e eu confesso, eu sou estrangeiro. Teve uma moça aqui que era peruana, era aqui da igreja. E eu perguntei para ela se os brasileiros a tratavam bem. Ela disse que sim, que tratavam bem, mas ela disse para mim que algumas vezes ela entrava numa loja
E quando ela abria a boca e percebia o sotaque dela, eles começavam a vigiá-la, como se ela fosse roubar a loja. Ela disse que sentia isso. Os brasileiros fazem isso também. Qualquer país faz isso. Qualquer país faz isso. Então aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, os patriarcas, eles saudavam o mundo vindouro pela fé, se alegravam por causa do mundo vindouro, viam as promessas concretizadas, eles viviam como se elas tivessem já se concretizado, e eles não temiam a humilhação por serem peregrinos e estrangeiros. Eles admitiam, eu sou estrangeiro, sou peregrino, esse lugar não é meu. E sofriam com isso. Eram desprezados por isso, mas admitiam, eu sou estrangeiro. Agora fala para mim, não é esse homem de fé? Quando o mundo descobre que você é crente, o que o mundo faz? Te abraça feliz, um crente aqui, que legal. É assim? Não. Você é crente, você fala, sou eu. Na hora o que acontece? Ixi, o cara é crente. O cara é crente. Até a família rejeita. Até a família rejeita. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui no versículo 13, e a seguinte ideia, né? Se eu sou estrangeiro e peregrino, eu estou caminhando para onde? Para a minha terra. Ou seja, no final das contas eu aprendo isso. A fé compreende que muitas promessas só vão se cumprir no além, lá na frente. Num futuro que nós ainda não temos, né? A definição exata dele quando ele vai acontecer. Então, na semana que vem, nós vamos ver aqui o 14 e o 15, mostrando que esta pátria é provisória. Na semana que vem vamos ver isso. Essa pátria é provisória. É importante lembrar disso. Porque senão a gente se apega muito a essa pátria. Então veremos na próxima quarta-feira essa verdade aí. Tá bom? Ok, vamos fazer oração? Qual seria a nossa oração agora diante disso tudo? Agradecer pela fé e orar pedindo o quê? Senhor, me ajuda a ser como os patriarcas, né? Eu quero. Vendo as de longe, nem de longe eu estava vendo mais. Eu quero ver desde já as promessas e quero viver como se já estivesse desfrutando delas. Eu quero enxergar já e me alegrar e viver como se já estivesse lá. E mais, eu quero reconhecer que sou um peregrino aqui, mesmo que isso gere desprezo, sabendo que eu estou caminhando para a minha pátria de verdade. Isso é ser crente. Ser crente é isso aí. Tá bom? Vamos fazer oração então. Senhor, muito obrigado por esse versículo que nós terminamos hoje. E ajuda-nos a compreender que muitas promessas vão se cumprir no futuro, lá na frente. Mas, ó Deus, dá-nos a fé que desde já vê essas coisas. Dá-nos a fé que desde já saúda essas coisas. Como se já estivéssemos lá, vivendo como se já estivéssemos transformados, ressurretos dentre os mortos. E ajuda-nos também a reconhecer, a admitir que somos peregrinos nesta terra, caminhando para a nossa pátria sim, mas pessoas desprezadas neste mundo, porque não somos daqui. Ajuda-nos a reconhecer essas coisas. E muito obrigado por esse versículo tão rico que nos ensina lições tão preciosas. Em nome de Jesus agradecemos. Amém.